Perfecto. ¿Se escucha esto? Sí, perfecto. Ya. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por despertarse temprano y estar presente acá. Voy a aprovechar de hacer un aviso pequeño. En las actividades de la tarde hay un cambio. La actividad de la asamblea parte media hora antes, ¿ya? Para terminar a las 6:30 todas las actividades, de manera que las personas que vienen en bus puedan tomar el último bus que sale a las 6:30, ¿ya? Entonces, las últimas actividades están adelantadas media hora, el programa está actualizado en la página web y también se modificó y se envió por Instagram en las páginas oficiales de YALE. Bueno, tengo el agrado ahora de presentar a Sueli Furlan, ¿no es cierto?, que nos visita desde Brasil. Ella es doctora en ciencia, mención geografía física de la Universidad de Sao Paulo. Es profesora del Departamento de Geografía Física de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la misma universidad. Muy vinculado también a artes liberales acá, así que me siento identificado. Y su investigación se centra en la conservación de bosques tropicales, la gestión de áreas protegidas y la planificación territorial. Ella además coordina el grupo de investigación de paisaje y ambiente de la Universidad de Sao Paulo y nos va a presentar el día de hoy, como charla plenaria, la presentación titulada Ecología del paisaje urbano y servicios ecosistémicos en la planificación socioambiental, escenarios y desafíos en América Latina. Así que démosle un aplauso de bienvenida a Sueli. Muchas gracias. Aplauso para usted. ¿Está muy alto o no? ¿No? ¿Está bueno? Buen día. Yo soy una persona que gosta de empezar agradeciendo a todos, agradeciendo a Ignacio, María del Paz y César, que estoy mucho contento de estar acá, muy bien cuidada, muy gentiles, y también muy impresionada con las producciones que asistí ayer. Me fiquei muy encantada con todos, ya me siento un poco más próxima del Chile. Mi presentación será mezclada de ese tema. La verdad, yo tuve mucha duda en cómo hacer, porque tengo una carrera muy longa, con muchas pesquisas diferentes. Soy biogeógrafa, soy bióloga y geógrafa, bacharelado en los dos. Entonces, soy una biogeógrafa raiz, verdadeira, que trabalha com padrões e processos, que essa definição de ecologia de landscape ecology se apropriou de uma definição biogeográfica, que é trabalhar com padrões e processos. Vou apresentar um pouquinho. Trouxe para começar uma bela mirada de São Paulo, que é vivo em São Paulo, que é a cidade mais poblada da América Latina, com muitos problemas, mas com muitas soluções também, muito técnica, uma cidade muito técnica. Temos uma cidade com 30% este município, a comuna, como dizem, né? Município é comuna, não sei isso. Tem algumas áreas remanescentes de bosque tropical úmido, a Mata Atlântica, que ocupa mais ou menos 30% da cidade. Todo mundo sabe que São Paulo é uma cidade poblada, mas não sabe que é uma cidade vegetada também. Há muitos fragmentos, mas ao sul, aqui temos uma porção do parque, de um núcleo de um parque que está ao longo de toda a zona costeira do estado de São Paulo, e ao norte. Tenho trabalhado mais com estes, porque vivo aqui, exatamente muito lejos de um parque. Esse tema nos evoca a falar de coisas muito complexas, porque as cidades são todas muito parecidas. O capitalismo uniformizou a cidade, né? Mas são muito diferentes porque há sua cultura, seu povo, sua história. Então, vou falar um pouquinho. Em começo, a minha apresentação está organizada em 4 pontos. O primeiro, vou fazer uma apresentação personal para dizer o foco que escolhi para recortar o tema. La segunda, voy a hablar de un poquito de los estudios de paisaje, mirando un poco los subtemas, el tema principal del evento, que es cómo vamos a dialogar con el poder público, las políticas, la ecología de paisaje
e as ciências das ecologias estejam mais presentes nas decisões. Então, trouxe solamente exemplos de como nós já fizemos isso há mais de 20 anos, trabalhando com políticas em parceria com órgãos reguladores que tomam decisões. Ficamos felizes com algumas destas e outras nem tanto. O terceiro, vou falar pouquinho do paradigma da ecologia do paisaje, porque há panorama muito complexo para quem queira começar a trabalhar com isto. São mais de 40 anos de foco temático, pero que se tornou muito complexo. Tecnicamente muito complexo. O tema paisaje não é complexo, mas não é refém da técnica. A técnica é muito viabilizadora, pero às vezes cria uma certa espanto em los estudiantes, porque é muita coisa para aprender e muita coisa difícil de fazer e aprender. Ao longo de uma carreira que vamos sabendo como isso se dá. E por fim, vou falar de desafios. Então, vamos começar. Minha formação sempre foi com os estudos de paisaje, desde minha graduação em biologia. Trabalhei alguns anos, quase 10 anos, em órgão de patrimonialização de paisajes. Então, tive que conhecer a geografia física, que era a base dos desenhos de paisajes naturais, e também a cultura, porque havia grupo que se chamava Grupo de Áreas Naturais, dentro do órgão do patrimônio de meu estado, que fazia os estudos para patrimonializar paisajes, núcleos urbanos, sítios de populações tradicionais, indígenas, para selecionar aqueles que representariam nossa memória, nossa história. E a geografia tem muito disso, a geografia física, porque a paisagem é uma herança, uma memória de los processos físicos. Então, o primeiro estudo que ha hecho foi uma patrimonialização da geomorfologia costeira, de sistema de escarpas atlânticas que se chama Serra del Mar, que é relieve escarpado, tectonicamente importante. É a curva do mapa do Brasil, a nossa identidade tem muito a ver com este fenômeno. E geógrafo muito importante de meu país, professor Aziz Absaber, decidiu seguir uma lei internacional para patrimonializar grandes paisagens simbólicas por sua natureza, por sua origem e por seus processos. Então, fiz o estudo e vocês que estão acostumados com GPS, com imagens de satélites, né? O mapa que ha hecho esta época, porque sou cartógrafa também, né, de formação, ha hecho com a bússola, altímetro e mapa topográfico. Caminhei por todo isto, por toda a base da planície, para pegar pontos para dizer. E neste trabalho, como já venia de uma formação em biogeografia insular, já conhecia a questão da área, o conceito de área em biogeografia é muito importante. A área contém, quanto maior a área, mais proteção de hábitats. Quanto mais maior e mais próxima, não usava o termo conectável, nem conectada, nem conectividade. Esses dois princípios eu conhecia da biografia insular. Então, achei melhor, meu professor, que me orientava, a professora Aziz Absaber, escolhemos critérios para desenhar. Desde então, me gusta muito o design de conservação. Então, todo o tempo, em minha pesquisa, aprofundando este conceito, como desenhar melhor os hábitats, como pensar melhor os critérios de ecologia, de paisagem, para conservar paisagens, para conservar aquilo que nos traz tanto memória como processos importantes. Vamos ver mais à frente os serviços ecossistêmicos. Mas também me encantou muito nesta experiência a patrimonialização de sítios
onde não havia a clivagem natureza-cultura, porque somos muito colonizados com a ideia dicotômica de natureza de um lado, cultura do outro, e eu sempre pensei que a paisagem é uma unidade integrada, tanto que o termo landscape, em alemão, do Troll, Landschaft, quer dizer uso. Se fosse solamente natureza, seria Naturschaft, não Landschaft. Na tradução para a língua inglesa, houve essa assimilação única do landscape. Então, aprendi muito com pensar natureza e cultura, a interdependência dos pueblos, da qualidade da natureza conservada para seu modo de viver, ser, viver e trabalhar. E, hasta hoje, vivo nesta área próximo desta, que é o Parque Estadual de Jaraguá, que falei ayer, num trabalho que estamos fazendo aqui, que também foi protegida e tombada em 1961, se transformou em parque, mas depois, na década de 1977, foi também patrimonializada, porque é um marco de paisagem para todos os paulistanos, que os cariocas têm o mar e a Sierra del Mar. Nós, numa cuenca sedimentária, temos os relieves que são a borda da bacia sedimentária, como Jaraguá, como símbolo, né, cultural. Bom, também fui assessora, depois que estava já na universidade, 12 anos deste órgão de patrimônio, e também fui durante a primeira gestão do sistema de gestão de áreas protegidas do Estado de São Paulo. Então, as decisões de criar novas áreas protegidas, de decidir a aprovação do plano de gestão. Esse conselho havia todo isso e era formado por expertos neste tema para tomar decisões. Opa. Este é onde eu trabalho, onde vivo e onde trabalho. Este é o edifício da geografia em la USP. Este é nosso logo do laboratório. O logo do laboratório é outro, mas esse é o logo de nossa disciplina, biogeografia. E eu trabalho com tudo isto, com biogeografia de campo, com a cartografia e sensoriamento remoto, e também ensinando aos alunos a conhecer fitossociologia, espécies e coisas do tipo, que na geografia é menos. Tenho 2 trabalhos, e aí vou terminar com isto, que, como sou bióloga de formação também, minha primeira tese foi sobre indicadores biogeográficos em fragmentos de Mata Atlântica Insular e Continental para discutir implicações paleoambientais. Estudei o Pleistoceno, a transformação de bosques, a retração e expansão de bosques em zona costeira, e associada a uma teoria de retração, e ha hecho um teste com fauna de suelos, que são bioindicadores de umidade. Então, traçar uma teoria também sobre como teria se comportado a floresta nos períodos de clima mais seco. Depois, outra tese sobre meu doutorado, sobre aí, com todo o meu trabalho com conservação, queria fazer isto. Então, fui trabalhar em uma das ilhas que havia estudado acá, que estudei 90 ilhas, 96 ilhas aqui, e escolhi uma outra para ser meu doutorado, para compreender melhor o conflito da conservação com a gente, particularmente com as populações locais. Bom, dito isso, tenho algumas publicações, aí hecho um atlas, desde então faço atlas, tenho livros sobre floresta. E hoje, nossos grupos de pesquisa são 3 principais: Paisagem e Territorialidades da Conservação, que é um grupo cadastrado no órgão de pesquisa federal; Conservação e Desenvolvimento Socioambiental, que é uma outra coisa que não vou falar aqui, mas que também tenho um grupo grande nisto; e Ecologia de Estradas e Carreteras, de grandes carreteras. Entendo a paisagem como estas 2 coisas integradas. Cada vez mais necessitamos pensar desta forma. O que não quer dizer que tenhamos que ter um método único, mas todas as geotecnologias servem também para trabalhar com o sistema simbólico. Então, nesta linha de sistema territorial, onde está a ecologia de paisagem, temos os mosaicos de morfologia, os mosaicos funcionais,
E nesta outra linha de sistemas simbólicos, mosaico de valores, percepções subjetivas das paisagens. Nesse sistema territorial, onde está a ecologia, a paisagem é vista como se fosse uma espécie de firma, de assinatura do território. Ela marca o tempo anterior e atual. Tudo o que está hoje é resultado de um processo histórico de longa duração, tempo da natureza e tempo da sociedade. E neste outro, trabalhamos com a percepção do lugar, meu doutorado foi sobre isso, e aí nos incluímos numa coisa que é não a percepção individual das pessoas, mas sim a rede de significados que faz uso a uma memória coletiva. Como disse a Serra do Mar e a Mata Atlântica, o Bosque Atlântico, está numa rede de significados, não de uma pessoa ou duas, ou de uma cidade, está no significado nacional, portanto, está numa rede muito maior, por isso deve ser conservada com todo rigor, com todo valor, porque ela faz sentido não apenas como sistema, mas também como leitura de paisagem. Bom, e aí alguns estudos que hacemos. Trabalho com floresta, com bosques úmidos, amazônicos e Mata Atlântica, pero como também existem na cidade, também trabalho com eles na cidade. Okay? Aí tem alguma coisa para dizer sobre isto, que a paisagem envolve tudo que nós estamos vendo nesta reunião, né? Os conhecimentos vastos, científicos, muito precisos, muito desafiadores, os interesses que temos em que este conhecimento seja mais popularizado, que faça mais sentido para os governos, e também respeitamos os valores, porque visto alguns trabalhos com comunidades, os trabalhos de concepção, com outras áreas que fazem sentido em termos de vegetação para a população local. Além desses, também, para trabalhar com a grande pergunta que ha feito Christian desde a primeira palestra, como hacemos para que tudo o que conhecemos seja visto e rebata ou que tenha um sentido para as políticas públicas. Então, estamos também envolvidos nas esferas políticas, econômicas e socioculturais. Bom, a grande dificuldade não precisamos pensar somente em áreas protegidas para conservar. A UCN ha feito, nas últimas diretivas, uma chamada para que usemos a sigla áreas protegidas e conservadas, que não necessariamente são as áreas protegidas, parques, reservas biológicas, mas também os quintais florestais, também as arborizações espontâneas em la ciudad, que são chamadas OMECs, outras áreas de conservação, mas não áreas legalmente protegidas. Temos agora uma coisa que não sei se é aqui em Chile, mas em Colômbia, Peru e em Brasil também, as TICAs, que são territórios de interesse indígenas de conservação sem o Estado, sem o Estado. São decisões comunitárias de conservar. E a UCN reconhece este tipo de iniciativa. Precisamos de toda a conservação possível que podemos fazer num mundo onde a degradação ganha sempre da conservação, está ganhando da conservação. Então, o que deveria ser protegido? Todos os atributos ecológicos que generam, não sei se estou falando corretamente, bem social, bem para toda a vida, não somente os humanos, bem para toda a vida. Como deve proteger-se? Esta é a maior dificuldade, porque a ciência tem muitas propostas, e a população também. Particularmente as populações que herdaram um conceito de indigeneidade, que é uma prática de uso que não destrói. Em Brasil temos muitas comunidades assim. Temos os quilombolas, pescadores artesanais, que dependem do recurso, portanto, não degradam. Porque seria ilógico, né? Também degradar. Não quer dizer que todos os pueblos sejam conservadores, sejam ecologicamente corretos. Isso não é. Mas como deve proteger-se é a ciência aliada das decisões locais, todos os saberes humanos.
como sou credenciada também num programa de pós-grado que se chama Programa de Ciências Ambientales, neste programa trabalhamos com uma visão de ciência chamada pós-normal, que é uma ciência que precisa fazer-se com alianças entre o saber científico e o saber local. Não é qualquer saber local. Vimos isto agora durante a pandemia. Quais foram as comunidades que sofreram menos com o impacto da pandemia? Em meu estado, as comunidades quilombolas não passaram fome, porque produzem uma agricultura que sustenta seu modo de vida há mais de 200 anos. E uma agricultura de sistemas agroflorestais, uma agricultura de baixo impacto, uma agricultura que também oferece alimentação para os animais, que às vezes acrescenta riqueza de espécies em algumas situações, se bem estudadas. Estamos trabalhando com florestas culturais, conhecendo um pouco mais desse manejo que é um pouco invisibilizado em ciência, mas usando as mesmas técnicas científicas, fitossociológicas, dominância, todos os critérios para conhecer como uma floresta mais cultural também proporciona proteção de biodiversidade. E que uso se valorarão? É, do ponto de vista da universidade, os conhecimentos que protegem os seres vivos, os animais, as plantas, as espécies ameaçadas, as espécies não ameaçadas, porque nós precisamos de todos, né, todo o funcionamento de paisagem acontecendo. Não somente em bosques, como eu vivo em uma região de bosques, mas também no deserto, também em outros tipos, lagos, mares, zonas costeiras. Então, essa é a coisa mais difícil, porque a paisagem tem múltiplas territorialidades temporais. Há uma variável pouco explorada em ecologia de paisagem, que é o tempo. Há muitos trabalhos que estão fazendo séries temporais. Meus alunos trabalhamos com sensoriamento remoto, numa perspectiva de uma leitura mais temporal, contínua, de pixels, né, de paisagem, para compreender dinâmicas de supressão de vegetação. Não somente em NDVI, mas trabalhando com uma técnica que aprendemos com um pesquisador da Universidade de Colômbia, Christopher Small, a analisar blocos, conjuntos de séries de 20 anos, toda a sequência temporal de imagem, para compreender como é que o pixel se comportou através de histogramas e análise de componente principal. E nisto conseguimos enxergar os desmatamentos pequenos, que às vezes são uma roça, uma agricultura de coivara, uma agricultura tradicional, e grandes desmatamentos persistentes que todo ano mantêm a retirada de bosque. Então, esta questão temporal tem que ser acoplada mais à ecologia, acoplada mais em todos os estudos que envolvem decisões sobre a paisagem. E outra coisa são as ideias de natureza. Aqui temos, na cidade litorânea de São Paulo, uma ideia de natureza, e aqui temos outra. É o mesmo, este morro é este aqui. Nesta ideia, havia uma área a ser ocupada, pensada, já havia um loteamento aqui. Mas esta ideia aterrou o mar, colocou outras coisas. Aqui tem uma ideia muito diferente desta. E temos sempre que lidar com isso quando trabalhamos com uma ecologia de paisagem que não foque apenas na visão cultural e da apropriação cultural desses sítios. Bom, então, uma coisa que chamamos paisagem tradicional é justamente porque as paisagens tradicionais são mais estáveis, mais lentas, não tão aceleradas, e muitas vezes preservam funcionalidades justamente porque são lentas. As transformações são lentas. Então, há uma possibilidade de arranjos da vida com os humanos, permitindo não degradação total. Vou começar pelo primeiro exemplo de estudos, então, item dos designs, dos projetos. Este é um projeto que hicimos com o governo para desenvolver o plano de gestão, o plano de manejo, em Brasil chamamos plano de manejo, de um parque que tinha esta forma. Parecia que animal vocês veem aqui?
aqui na pata, aqui na cabeça. Mas vejam quantas linhas retas e um desenho totalmente desfavorável para conexão de hábitats. Então, foi o primeiro estudo que fizemos pensando naquelas regras básicas da ecologia, né? A área, a forma, processo e tempo. E, ao final, chegamos a um zoneamento assim, que está com todos esses colores, mas o que são estes rojos aqui? Não, rojos não, são, como é que chama essa cor? Morado? Não sei, estamos chegando na cor. Aqui vivem quilombos, comunidades tradicionais, indígenas, e aqui um assentamento de reforma agrária. Pero estas populações mantêm o bosque, são os vizinhos mais interessantes para o parque, porque não destroem a floresta para fazer seu modo de vida. E neste outro, temos uma lente calcária que, através do tempo, permitiu o desenvolvimento de grandes grutas, cavernas. Como é caverna em espanhol? Caverna. E um patrimônio espeleológico riquíssimo. Pero há também a mineração do calcário, as empresas que exploram o calcário para hacer cimento, para hacer coisas para construção. Então, queríamos um desenho que pudesse afastar isto e aproximar isto. E aí hicimos um trabalho vou mostrar mais aqui. Este é um grande corredor, este aqui é um grande corredor, é o maior corredor do Brasil de Mata Atlântica, preservada, com todas as fitofisionomias altitudinais. E o Parque Intervalos é este aqui, com estas linhas assim. E há um conjunto de parques, né? Carlos Botelho, Vitor foi a Carlos Botelho, APA, Área de Proteção Ambiental, Estação Ecológica Chitué, que protege um psitacídio que chama-se papagaio de cara roxa, ele tem na cara, e é muito ameaçado, e tem uma população que faz hábitat aqui. Mais ao sudoeste, temos o Parque Turístico do Alto Ribeiro, onde está o maior portal calcário da América do Sul, uma caverna muito valorizada. Então, queríamos fazer algo como olhasse para este contínuo e pudesse selecionar fragmentos importantes, áreas importantes e vizinhos culturalmente que pudéssemos aproximar da conservação. E propusemos, então, este desenho. Ao final, e não dá para mostrar todo o processo, mas está publicado, porque foi o governo que contratou a universidade para fazê-lo, e é o único plano de manejo do meu estado que não trabalha somente a zonificação com vegetação, trabalha com área de entorno, poblada, com principalmente a morfologia, a geomorfologia, como um fundamento importante para discutir este aspecto da mineração, e geologia, proximidade, fizemos prox para também saber como desenhar. Muito simples, porque o Estado, às vezes, não quer uma ecologia, muitas vezes, muito difícil para eles, os técnicos, que não têm a formação acadêmica que temos, e que precisam de enxergar e compreender o que estamos dizendo. Então, nesse é muito simples, não precisou ser coisas sofisticadas. Trabalhamos com sensoriamento remoto, com geoestatística, com fotografias aéreas, porque havia uma degradação de cobertura vegetal com invasão de bambu. Bambu também tem aqui. E aí conseguimos, hasta hoje, por um critério chamado de precaução, não autorizar nenhuma lavra de calcário aqui, porque não havia conhecimento do fluxo de água subterrânea. Não havia conhecimento científico que garantizasse que a exploração poderia ocorrer com explosões, com tudo, sem destruir o patrimônio espeleológico. Hasta hoje, a Federação das Indústrias de São Paulo quer destruir este plano. Eles já têm mais de 10 anos. E é o único plano da Fundação Florestal que gerencia a área com princípios geográficos e ecológicos. Então,
passo disto para dizer que a ecologia de paisagem precisa ter mais geografia física junto. Trabalhamos algumas teses aí do ponto de vista acadêmico, utilizando morfologia, distância de custo e não distância euclidiana, para pensar a conexão de hábitats e unir a visão que integra aspectos da declividade, das pendentes e da altitude, que modifica o microclima, para nós outros pensarmos em paisagens que realmente podem proteger fluxos. Então, esse foi o primeiro trabalho, e depois desses vários estudantes fizeram um doutorado comigo, um mestrado, para testar outras paisagens com isso. Aqui o segundo trabalho, que é o último desta primeira etapa, que foi uma decorrência, depois que hicimos este plano de intervalos, um outro setor de governo, o setor de transportes, solicitou uma apresentação de projeto para desenhar seu projeto para construção de uma grande carretera chamada Rodoanel, que circunda toda a região metropolitana de São Paulo, e para olhar esta zona sul. Por quê? Porque aqui há grandes reservatórios de água que abastecem a região metropolitana, porque aqui estão os grandes fragmentos de Mata Atlântica e a mancha urbana desejável que ela não avance nesses recursos. Então, foram criadas, coisa de governo, parques em volta da rodovia. Pensem em parques abraçando grandes carreteras. O que vai acontecer? Atropelamentos constantes de animais e não conservação, porque a carretera emite muitos impactos para a fauna e a flora. Então, nosso trabalho era pensar a paisagem mais regional e encontrar caminhos para a conservação destes pequenos parques. Foram 9 parques, e aqui estou mostrando somente os de São Paulo, que são 3, e há mais para cá, em Bus, Itapecerica, e mais para cá, na região metropolitana. 9 planos de manejo para uma equipe de 70 pessoas do Departamento de Geografia, professores e alunos, para pensar este problema. E hicimos um estudo no grupo de paisagem, que era o meu grupo, 4 estudos, né, também clássicos: fragmentação, conservação, recuperação e efeito de borda. Queríamos aqui olhar para o cenário de paisagem, aqui olhar para caminhos da conservação, e aqui olhar caminhos da recuperação, e aqui estudar qual era o impacto da rodovia na proteção. Não vou mostrar todos, vou mostrar somente um, que é o da conservação. Primeiro selecionamos áreas. Em São Paulo há uma lei que classifica os fragmentos para conservação. Acima de 50 hectares são considerados áreas conectoras. Em 300 a 1.000 hectares, áreas para conservação, para criar parques e outras reservas. Então, queríamos olhar isto, não vou explicar, que vocês conhecem essas métricas, e que resultaram num panorama mais ou menos assim, que utilizamos depois essa classificação para pensar o que o município deveria proteger comunidade de conservação, para não deixar que todo o sistema de circulação viária pudesse aumentar ainda mais a expansão urbana. Porque aqui temos um parque, então, isso aqui não dá para explicar agora, mas se alguém quiser, podemos. Também está publicado. E aí, nesses resultados também, podemos enxergar que havia um grande fragmento e os pequenos que estão aqui ao longo da rodovia estavam praticamente condenados pela mancha urbana. Então, pensamos em restaurar, e aí trabalhamos com a técnica de Movie Windows para pensar onde estão os fragmentos. Trabalhamos também com análise por PCAs, também, componente principal, para mirar como estão a conexão de pixel. E resultou numa coisa assim, que ainda está em curso lá do refinamento, mas o principal foi enxergar as classes dessa possibilidade de pixels melhores do que somente desenhar manchas pela visualidade ou outras categorizações de manchas. E, ao final, vou passar aqui, o que foi mais aceito pelo governo foi a sugestão de onde deveriam ser implantados os corredores de Mata Atlântica para auxiliar os pequenos parques. E o município criou, em sua lei de Mata Atlântica, e incorporou esta proposta. E foi uma proposta que ficamos muito felizes, porque havia muita resistência do setor imobiliário, de todos os setores que não querem conservação para poder especular. Isso virou lei.
Bom, aí vamos para os paradigmas que eu gostaria de falar antes de começar com a cidade. Bom, numa revisão recente que ha hecho disto, para também pensar em meu grupo, como estamos trabalhando com os conceitos, as técnicas, por onde estamos indo, e pelo visto não estamos seguindo muito aqueles autores que fazem revisões bibliográficas, estão dizendo que é a moda, o que onde nós estamos. A gente está mesclando na América Latina toda, usando os paradigmas iniciais com os outros paradigmas, aquilo que é mais útil para responder perguntas latino-americanas. Mas nessa revisão que foi publicada mês passado, em março, do Wang, que é um autor daquele grupo que é do professor Wu, da chinês, o grande núcleo de ecologia chinesa. E aí me situei mais ou menos quando nós começamos a trabalhar com isso, que foi 2008, trabalhar com pesquisa mesmo, e vimos que tem como se fosse a grande curva da aceleração das mudanças climáticas, É uma aceleração muito forte de publicações por esse estudo que foi bastante refinado, que todos deveriam ler, é muito bueno como produto de revisão sistemática. E aí, neste caminho, peguei algumas figuras dessa revisão para falar da cidade. Curiosamente, como a revisão é do Web of Science e também com os artigos mais citados, então, a América Latina pouco aparece. Nós outros não estamos ainda nesta contabilidade mais anglo-saxônica, americana e tal. Mas o Brasil aparece, é o único país que aparece, porque temos um grupo muito forte em São Paulo, capitaneado pelo professor Jean-Paul Metzinger, que quem praticamente induziu nós outros todos a nos interessarmos por ecologia de paisagem. É o único país da América Latina. E nós temos muito mais colaborações. Se olhar esse gráfico de cordas aqui, nós temos uma ligação muito forte com Estados Unidos, com Inglaterra, que está England, e Austrália, e Canadá. Então, vocês veem como somos, de certo modo, colonizados também. Nós seguimos um pouco a onda no Brasil. Não estou falando de Chile, porque creio que aqui é um pouco diferente. E eu estou em um campo geográfico também, que é mais difícil agregar pessoas que queiram trabalhar com a fauna, com a flora. Então, trabalhamos outras questões de ecologia de paisagem pela formação que temos geográfica. Mas também trabalhamos com fauna, porque acabei de defender uma tese de um aluno meu sobre modelagem de nicho de Calitrix, que ele ha hecho parte dessa tese nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, com este professor que nos orienta bastante na parte de sensoriamento remoto, e na parte também de um grupo que nós temos de ecologia de estradas. Bom, queria fazer uma homenagem ao professor Jean-Paul, porque gostou muito dele, ele foi muito generoso com o nosso grupo. Os primeiros cursos que hicimos em laboratório foi com vários alunos dele e ele também. Ele é um dos autores que mais tem publicações de impacto e esperava mais, porque ele publica muito mesmo. Mas os critérios, às vezes, de revisão sistemática excluem alguns periódicos, como forte aqui é Landscape Ecology. Então, por esse periódico tão tradicional, fundador, acaba que publicamos em outras revistas que não aparecem no critério de corte, no critério que foi escolhido pelos autores da revisão. Mas, de qualquer modo, ele é o único que aparece. Bom, desses paradigmas, para também terminar, para a gente chegar neste aqui, que é o que nós vamos falar um pouco mais da questão do paradigma que esses autores consideram aquela grande curva que está ascendente, PET Corredor Matriz, que é o clássico, todo mundo leu, Forman, Godron, Monica Turner, todos esses autores que nos ajudaram a compreender bastante a ecologia de paisagem. Depois aí tem um outro gráfico que ele vai mostrar como a ecologia de paisagem passou a atuar em campos de atuação, ela passou a ser incorporada como... Nós começamos aqui, neste período, porque começamos a pensar as áreas protegidas necessariamente pelo campo da ecologia de paisagem. E este último, que os conceitos de serviço ecossistêmico e sustentabilidade da paisagem, foi as palavras mais utilizadas nos últimos anos, destacando também câmbio climático. Então, se
se tivermos que pensar assim, como desafiar-nos metodologicamente, teoricamente, epistemologicamente, podemos ver porque o grande dilema está aqui. Como fazer isto? Há muita coisa que se diz que ecologia de paisagem com serviços ecossistêmicos, que há dúvida, né? Se são mais serviços ecossistêmicos ou se são mais ecologia. Tem um caminho aqui bem ativo para explorarmos. Particularmente a urbanização, que depois, como veremos, é o tema do momento. Aqui eu gosto muito desta figura, desse diagrama de calor, porque esses autores identificaram todo o conjunto de palavras temáticas, um conjunto de objetos de pesquisa e também as metodologias. Eu acho que aqui ficou assim como o que mais rojo significa mais produção com esta palavra clave. E o que está mais acá seriam aquilo que, nesse segundo gráfico, está meio que em declínio a pesquisa. Está muito numa fase de aplicação, não tanto de desenvolver outros algoritmos, coisas assim. Mas com a aproximação com o câmbio climático, vai haver uma revolução aqui também, nesta parte. Então, esse mapa mostra isso, e para mim foi muito instrutivo, porque acabei depois fazendo, para mim, meus orientados, ver como é que estamos, né? E poder identificar como os mesclamos, nós estamos meio cerrados com essas palavras. Então, ele mostra as tendências, que, junto com o gráfico anterior, faz compreendermos melhor onde estamos para nos desafiarmos. E esta é uma síntese que eles propõem de três grandes paradigmas, né? Um paradigma inicial, que foi justamente a fase de conceitualização da ecologia, que eles colocam como sendo hasta 2014. Depois, um aprofundamento do que já há aqui com análise espacial, com trabalho com com a parte da heterogeneidade da paisagem, a matriz. E agora eles colocam esta nova fase. Gostei muito de saber que podemos alcançar também mais visibilidade, mais interação entre ecologia de paisagem, serviços ecossistêmicos e sustentabilidade, com modelagem e simulação. Então, as metodologias que parecem estar estabilizadas, elas podem ser aplicadas. Opa, vou terminar. Bom, então, nós temos aqui nosso campo lá na USP, e eu identifiquei quais são as palavras que faziam sentido. Parece que nós outros não compreendemos bem a mudança de paradigma, estamos fazendo tudo o que é necessário, sem nos preocuparmos muito com isso. Vamos, então, uns 10 minutos, falar do landscape. Yes. Então, sabemos que muitos estudos sobre expansão urbana, sobre o fenômeno mais artificial humano, que é a construção de cidades, mas não é artificial porque também é natureza, né? Pensarmos que tudo aqui que temos em volta de nós outros é natureza também, né? Petróleo, madeira, né? Pero é muito artificial porque é transformado pelo trabalho e informado pela cultura, né? Essa cadeira não é igual a outras cadeiras, esse microfone é diferente deste, né? Então, informamos culturalmente, mas estamos todos envolvidos com recursos. E este fenômeno é o fenômeno mais preocupante no momento de câmbio climático, de grandes desafios mundiais sobre isto, porque, por ser tão artificial, perdeu e talvez tenha negligenciado ou não considerado aquela relação mais interativa, mais harmônica de toda a vida junta e menos degradação. E aqui, essa expansão, ela já está mostrando, eles têm um grupo de pesquisadores que fizeram também na revisão sistemática, 50% da riqueza de espécies. Isso me espantou muito, pensar que 50% das espécies já foram impactadas por cidades. Porque também o efeito cidade não é local. Região metropolitana como a de São Paulo, ela impacta muito mais. Ela impacta o país, porque, na verdade, São Paulo é um hub que influencia todas as carreteras que percorrem o país, todos os recursos que drena do país, porque não produz uma agricultura capaz de sustentar toda a população. Então, é um efeito muito grande sobre os impactos. E 38% da abundância das espécies, que é a biodiversidade.
essa perda de habitat, ela vem crescendo, mas de modo diferencial para cada tipo de habitat nas cidades. O verde são as florestas, o scrubland land é a vegetação herbácea, arbustiva, desculpa. Grasslands e as áreas úmidas, os humedales e outras. Então, onde mais há o crescimento, as perspectivas, né, da modelagem para o futuro, é que nós tenhamos muito mais perda de florestas. Isso já em Brasil, não sei como acá, porque acá não, as florestas são um pouco diferentes das florestas tropicais. Nós temos a Amazônia, que é muito representativa, é de controle climático, então é necessário pensar muito na Amazônia. Aqui os gráficos também, que vão representar essa tendência. Um pouco isso para nos preocuparmos com o que podemos projetar também. Outro desafio das modelagens é serem preditivas. Então, muitos trabalhos de ecologia de paisagem são preditivos, mas precisamos fazer mais, para a cidade principalmente, modelos preditivos. Se mantivermos assim, provavelmente teremos 290 mil quilômetros de áreas urbanizadas, o que não se deseja nas metas dos ODS, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. E os países que mais, obviamente, estão implicados com isso, Estados Unidos, Brasil, né, da causa tristeza para nós outros, mas isso não é em todo o Brasil, é mais concentrado no Sudeste e mais agora no arco amazônico, onde há a expansão do agronegócio. Nigéria e China. Então, em dois extremos, dos países que competem o tempo todo pela supremacia econômica, política, bélica, territorial, e dois países muito conflitivos com suas políticas injustas e um capitalismo malo, né? Um capitalismo ainda muito desgovernado. Bom, vou falar então, para finalizar, dois exemplos. Aqui tomei como exemplo, uma revisão também, um artigo muito interessante sobre as políticas nesse padrão já, talvez do paradigma padrão processo, serviço e sustentabilidade, um estudo feito para os rios de Bogotá, Colômbia. Para mim, essa relação entre nas cidades, entre sistemas ecológicos e serviços ecossistêmicos, é como se fosse uma lemniscata. Quando não há isto, implica na destruição disto. Quando se preserva isto, se conserva isto. Então, poderíamos pensar nisso como uma lemniscata, um infinito. E talvez, conceitualmente, devemos buscar uma epistêmica e uma tecnologia que seja capaz de trabalhar isto desta forma. Há uma proposta que eu vou trazer aqui. E aí, neste artigo, está traduzido aqui, o Renascimento dos Rios, é pensar um pouco mais do que áreas verdes, pensar um pouco mais do que tecnologias baseadas na natureza. É pensar um pouco mais. Então, um bom exemplo foi Colômbia, porque conseguiu fazer um programa de restauração, começou a começar, mas agora há críticas também, porque muda governo, não se continua. Então, mas, como exemplo, é muito interessante, da América Latina. Esse artigo começa falando sobre todos os países, não dá para eu apresentar aqui, e fala o seguinte, que a restauração dos rios começa de novo no norte global, mas já está muito no sul global, porque temos muitos problemas com as drenagens urbanas. A maior parte da literatura ainda se centra na qualidade da água, porque são também serviços ecossistêmicos importantes, nos hábitats fluviais e na avaliação das cuencas hidrográficas, como um recorte espacial importante para compreender processos. Então, padrões e processos, alguns processos podem ser compreendidos fisicamente pela área das cuencas. Porque também não adianta pensar em um trecho do rio. Em São Paulo, há alguns projetos para o rio Tietê, que produz muitas enchentes, pensando em soluções baseadas na natureza, de habitação, que possa conviver com o fluxo de água. Mas não adianta pensar o rio Tietê como um trecho pequeno. Tem que pensar a cuenca para ter os resultados esperados. Então, muda a escala,
muda a leitura e muda as possibilidades de intervenção. Então, há um contraponto nisso, que é que o conjunto de publicações que eu estudei para poder trazer para vocês, para preparar algo que pudesse motivar a pensar, é que a investigação sobre isso fala muito nessa questão multifuncional, um rio para recreação, um rio para ecologia, um rio para evitar enchentes, um rio para tentar resolver problemas nessa visão mais multifuncional. No entanto, há um paradoxo que, para solucionar o problema, tem que incluir as populações, tem que haver inclusão social e combater a gentrificação verde. Isto é um grande problema, porque as propostas de solução baseadas em natureza, muitas vezes, acabam entrando na lógica capitalista de valorização. Então, as populações que sofrem com as inundações, que sofrem com a má qualidade ambiental, acabam não sendo beneficiadas ao longo do tempo. Então, o paradoxo é você reconhecer isso, fazer coisas, ter políticas, mas, ao mesmo tempo, não ter políticas que combatam a desigualdade social e desigualdade espacial. Obviamente, você conhece os benefícios da drenagem, vou pular. E para os serviços ecossistêmicos, este outro trabalho trouxe uma coisa muito importante, é que parece que nós temos um gabarito para pensar a cidade. Esse gabarito, pelos CICES ou por outras plataformas, trazem, nessa análise que foi feita para 15 países, trazem uma certa homogeneização, que pode ser bom para visualizar aquilo que é fronteira, aquilo que é utopia a ser conseguida, mas não traz uma escala local. Então, temos problemas quanto a isso. Bom, aqui também vou pular. Nesse trabalho da Colômbia, uma coisa que eu gostei muito foi pensar um planejamento integrado da biodiversidade com a conectividade, as necessidades ecológicas, inclusive a equitabilidade, os conhecimentos locais e processos e uma espécie de planejamento e manejo feito concretamente com todos os atores sociais. Este é um modelo. Parte disto foi implantado, mas como modelo não serve para refletir, que para mim é um modelo que reflete essa não clivagem natureza-cultura, reflete saberes totais, reflete a inclusão social e poderia ser um caminho. Outro trabalho que foi produzido, eu participei, foi um trabalho que nós fizemos para a Reserva da Biosfera. A cidade de São Paulo é uma das 74 das 54 comunas, 74 comunas, que estão em uma região, na região metropolitana, que protegem os fragmentos vegetais e a produção de água. Opa, zero. E quem quiser pode baixar esse livro para conhecer. Vou passar rápido, essas aqui são nossas oficinas, identificamos tendência de expansão, fizemos os mapas de fragmentos em 3 escalas para poder visualizar o que é mais local e o que é mais general. Também hicimos uma lista de classificação, mapeamos. E para terminar, gostaria de falar, não vai dar tempo de passar os outros exemplos, mas vai ficar para vocês, um artigo que foi publicado por uma orientanda minha, a Júlia Câmara Assis, juntamente com o professor Jean Paul e outros, para pensar, então, como a gente pode pensar na cidade, trabalhar os serviços ecossistemas a partir da estrutura da paisagem. Não somente sobre o uso da terra, porque estamos fazendo o uso da terra para todo. Para a paisagem é importante ter o uso da terra para compreender a fragmentação, a heterogeneidade, todas as possibilidades de influir e propostas. Mas para serviços seria melhor ter a estrutura como base. Então, nesse artigo, eles sugerem um modelo, uma metodologia de como fazer isso. Quem quiser depois pode também consultar. Isso não vai poder falar, vou passar todos, porque aqui são exemplos de trabalho que estamos fazendo e também para o fim. Na verdade, aquele velho dilema para a última frase, que nós olhávamos isto e dizíamos, aqui é a visão humana, aqui é a visão dos animais, hoje nós temos que ver juntos. Então, toda vez que usarem essa imagem, com um ponto de vista disto ou daquilo,
Hoje é um ponto de vista conjunto, desafiador para nós compreendermos melhor a dinâmica. E graças. Muita coisa. Sou exagerada. Sou uma pessoa exagerada. Uma borracha hoje à noite. Também gosto de alegria. Vino de Madrid que no está Ah, que bueno. Y esto es un libro de Sí. fauna, de caricaturas de fauna chilena que la entregó Faunánimo, que es también nuestro auspiciador. Estava ayer pensando se iria ganhar ou não. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Ahora vamos al edificio F, igual que ayer, va a haber un café y después vienen los simposios. ¿Ya? Usei todo o tempo, se quiserem falar comigo, Sí, é o momento. y ocupan el tiempo también para preguntarle a Sueli cualquier duda que tenga respecto a la presentación que hizo y a todas las diapositivas que no pudo presentar por el tiempo. Outros exemplos de solução com natureza que havia. Muchas gracias. Okay.